Olá, tudo bem? Se você não me conhece, eu colaborei com o vídeo do Dirceu Júnior do canal Antifé e também colaborei na postagem do blog do Otário, ambos sobre o Marco Civil da Internet. O vídeo e a postagem do blog estou colocando na descrição do vídeo para que você se informe. Então, Jean, vamos começar? Boa parte da população está usando e a tendência é crescer. Nós precisamos criar um marco legislativo, quer dizer, um conjunto de regras que definam os direitos e os deveres do usuário da internet. Claro. Então, por isso que é importante. A gente não pode ignorar. Primeiramente, Jean, isso existe. Isso se chama o Código Civil, isso se chama Constituição Federal. E no caso em específico que você falou das transações comerciais, existe o Código do Consumidor. Tudo que é apresentado a respeito dos resguardos civis dentro desse marco civil já estão previstos e são redundâncias legislativas. Logo, esse primeiro ponto do marco civil é absolutamente falho e inútil. A Constituição Marco Civil não esteja sólida o suficiente a ponto que daqui a 1 ou 2 anos uma pequena emenda, um pequeno projeto de lei pode virar uma chavinha e transformar a nossa internet numa internet chinesa. E o que a gente pode fazer para que isso não aconteça, Jean? Poderia começar não aprovando essa merda. Ele foi construído democraticamente, através de consultas públicas. Vários setores da sociedade civil interessados nesse tema participaram da construção desse projeto. É muito importante esse ponto que o deputado tocou. Vamos ver realmente as entidades que participam, essa ampla sociedade civil que ele fala. Aqui estão as entidades do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Saca só. Estão associações comunitárias, Central dos Trabalhadores, CUT, sindicatos, federações sindicais, centrais sindicais, União da Juventude Socialista e a UNE, que por sinal recebe jabá do governo federal. Aliás, muitas dessas entidades aqui ganham seu jabazinho por parte do governo. Mas lembram quando o comentário anterior do especialista em comunicação diz que a sociedade tem que estar vigilante para nosso modelo de internet não se tornar um modelo chinês? Pois é, preste atenção. Todas as entidades que estão relacionadas aqui são entidades que apoiam o regime chinês. São entidades de ligação socialista, de ligação de esquerda. Isso está na cara, gente, que apoia esse modelo chinês. O que é pior, o modelo chinês, ele é o que ele é justamente pela intervenção do governo na internet. O governo não permite o acesso da população à internet. Há um controle governamental sobre as redes. Isso não tem nada a ver com corporações, isso não tem nada a ver com empresas de telefonia, não tem nada a ver. Quem promove esse controle absoluto se chama governo. E o Marco Civil é isso, é a intervenção governamental sobre uma das fontes de informações mais livres que existe ainda nesse país, que se chama internet. E há um interesse fortíssimo no governo em regulamentar isso, visto que as manifestações, as grandes manifestações foram motivadas por ela, através da internet. E é isso que o governo quer. E é isso que essas entidades todas que têm fortes ligações com o governo querem. Então, o Marco Civil serve para dar um limite, quer dizer, criar regras. Ou seja, o fato de eu aderir a uma rede social como o Facebook não deve dar ao Facebook o direito de utilizar os meus dados pessoais para vendê-los para uma empresa que quer saber do meu padrão de consumo para me oferecer. A preservação da privacidade é um valor muito caro, e eu concordo com isso. Mas a grande questão do Marco Civil não é o que está expresso nele, que são garantias mesmo, que estão previstas no Código Civil, que estão previstas na Constituição e no Código do Consumidor. Isso de forma exaustiva. O grande problema do Marco Civil é o seguinte, é que quem vai regular essas relações? É o governo? Haverão entidades reguladoras da comunicação na internet? Quem vai determinar
que a minha informação está realmente segura nas mãos do governo. Essa é a grande questão. Claro. Por isso que o marco é civil e não penal. Exatamente. Porque ele não trata de crimes na internet. Isso é uma matéria penal. Aqui a gente percebe a profunda ignorância do senhor Jean Willis. Em primeiro lugar, porque haverá com isso um controle maior sobre as informações que tem na rede. Logo, será muito mais passível de judicialização o conteúdo que a gente posta na internet. Haverá um controle muito maior sobre isso. É muito provável que haja uma judicialização maior ainda da internet brasileira, que é, por sinal, uma das internets em que há mais censura de conteúdo do mundo já. Logo, não tem que se dizer que não vai haver, não vai se atingir na esfera criminal. Vai sim. A partir do momento que você tem controles, você tem um governo regulamentando todas as operações da internet brasileira, está passível sim ao nosso sistema penal, que é uma aberração, vamos falar a verdade. E isso eu não vejo de bons olhos, uma vez que a internet ela será um palco de uma guerra judicial e de censura. Visto que a questão dos crimes contra a honra é uma questão polêmica e muito inaplicável, muitas vezes na internet. Então, as consequências disso, senhor João, afetam sim a questão penal. Não dá direito ao Facebook de utilizar os meus dados pessoais para vendê-los para um banco ou para uma empresa que queira, ou uma empresa de marketing, de publicidade, que queira saber qual é o meu padrão de consumo, meu padrão de comportamento na internet. E hoje isso é feito. Isso é feito. Né? Quer dizer, hoje tudo que a gente curte, o que a gente reprova, o que a gente critica, o que a gente compra, tudo isso está registrado em um conjunto de dados sobre nós mesmos, que dizem respeito sobre nós e que, portanto, viola a nossa privacidade. Bom, para você ter acesso a informações, para você ter acesso a um database de uma rede social como o Facebook, essa informação tem que estar armazenada em jurisdição brasileira, para valer isso. E que eu saiba, no Facebook isso não acontece. Em muitos hosts, de muitos websites, isso não acontece. Inclusive, serviços brasileiros são hospedados em outros países. Logo, se você quer ter um controle sobre essas atividades e ter que o Estado ter esse poder de determinar o que uma empresa como o Facebook tem que fazer com seus usuários, impor essas regras, você tem que forçar esse servidor a se nacionalizar. Caso contrário, essa lei é inútil simplesmente por não atingir a jurisdição dela. É tão imbecil esse pessoal que criou essa lei que eles não entendem que na internet não existe essa determinação, a noção de jurisdição que nós temos no mundo real, vamos dizer assim, não é a mesma que as pessoas têm na internet. Eu posso estar jogando aqui, por exemplo, um videogame, meu PlayStation 3, e eu estou jogando num servidor alemão, estou jogando contra um americano. A internet é uma rede global, as conexões são intrínsecas. E se você quer nacionalizar essas regras, se você quer nacionalizar um serviço inerentemente global, você vai ter que tornar ele mais caro, você vai ter que criar agências reguladoras. Esse é o grande ponto. Ninguém está aqui sendo contra a questão da privacidade, da neutralidade, né? que o deputado Jean Willis sequer sabe o que é. Ele não sabe explicar, porque uma coisa diz o deputado, outra coisa diz o Jean Willis, outra coisa disse a Marta Suplicy, um comercial. Eles não sabem exatamente o que é neutralidade. A neutralidade é só um valor, é um bordão para essa gente. O Marco Civil trata das questões civis. Então, por exemplo, o Marco Civil é fundamental para garantir a liberdade da pessoa na rede, a privacidade dela, ou seja, ela continuar usando livremente a internet e dela não ser cobrada por serviços que muitas empresas de telecomunicações querem cobrar. Por exemplo? Por exemplo, YouTube. Isso se chama a falácia do espantalho. Eles estão criando um discurso de susto na população, dizendo que as operadoras criarão um serviço de
sobre o usuário a ponto de que qualquer serviço nosso diferenciado será cobrado. Isso é uma baita de uma falácia. A internet, na maioria dos países, ela é feita de forma sem regulação e de forma completamente livre. Na maioria dos países da Europa e na própria América do Norte, a internet é um serviço tão básico como uma conta qualquer. E por sinal, a nossa internet aqui, nosso sistema de telefonia, um dos mais regulados do mundo. É um dos mais caros e um dos piores que existe. A solução não é impor mais restrições ainda a essas empresas. É permitir mais concorrência, é permitir abertura, é evitar o que falaram mesmo nessa entrevista, é evitar a formação de cartéis. Não é através do controle. Essa premissa que o Jean Willis faz é uma premissa falsa, é uma falácia. Uma vez que tem um discurso de susto sobre a população. Agora, na verdade, o problema ele pode se tornar ainda bem mais complicado. Se você pensar que todo mundo detesta spam, e boa parte do seu spam é porque às vezes você colocou o seu e-mail para cadastrar numa companhia aérea e ela vendeu esse cadastro para uma outra empresa que vendeu para outra, que vendeu para outra, e você está recebendo e-mail de flores online para o qual você nunca assinou. Agora, imagina se isso for seus dados de colesterol. Imagina se isso for... Seus dados médicos. Seus dados médicos. Suas preferências sexuais. Quer dizer, você começa a ter um problema muito sério. Muito simples. Isso afeta um direito constitucional à intimidade. É uma violação de contrato no Código Civil, pois configura quebra de confiança entre uma das partes. E no Código do Consumidor também está previsto a violação ao direito do consumidor. Não há nada de novo aí. Não há nada de novo. De privacidade na rede. E esse problema, a gente precisa realmente colocar um limite. Mas você colocou uma questão importante. A gente costuma dizer que o Marco Civil trabalha num tripé, que as pessoas precisam entender. A defesa da liberdade, a defesa da privacidade e a defesa da neutralidade. Ótimo. Bem, o Daniel Fraga fez um vídeo a respeito do Marco Civil e dentro desse aspecto que ele caiu, da tal neutralidade, que não passa de uma aberração e de linguagem de lei. Recomendo o vídeo do Daniel Fraga a respeito disso e o Disseu também deu uma boa pincelada sobre esse tema. Por que, por exemplo, uma empresa de telefonia é ruim a neutralidade da rede? Porque ela vai gastar uma estrutura enorme para transmitir um vídeo pelo Netflix ou pelo YouTube e vai gastar nada para mandar um e-mail. Então, ela vai querer cobrar mais caro de você para você usar o YouTube, vai cobrar mais barato para você usar o e-mail. Num ambiente não neutro, e a China é um ambiente claramente não neutro, o blog do Zé Ruela demora muito mais tempo para carregar do que a página do Fantástico. Vocês estão acreditando no que esse cara falou? Ele está acusando que a não regulação dessa internet possa tornar os blogs com acesso mais lento do que portais de notícias, cara. Que merda é essa, velho? Que merda é essa? Isso não acontece, cara. Puta que pariu. Eu tô na página aqui do canal do Otário. Tá vendo? Um blog, não é verdade? Agora vamos entrar no site da Globo. Olha. Acessei. E também acessei. Logo, não procede essa merda. E o interesse é econômico, Didi. O interesse é econômico. Eles querem maximizar os lucros. Porque o que acontece? Se eu sou um Zé Ruela e eu tenho meu blog, ele diz assim, ok, você quer que as pessoas acessem o conteúdo do seu blog com mais velocidade, me paga mais. Eu não tenho como pagar, porque eu sou o Zé Ruela. E aí aí fica difícil. Se eu não tenho como pagar, eu sou alijado de um direito meu, que é um direito à comunicação, né? Eu coordeno 2 páginas no Facebook. Eu já coordenei blogs. Sou dono desse canal. Nunca
Nunca eu fui cobrado por qualquer serviço. Aliás, todas as empresas que tentaram me cobrar algum serviço, eu imediatamente não aderi. É simples, é um direito de escolha. Foi o que eu falei anteriormente. A solução é abrir, é permitir mais concorrência para se prover os serviços. Não formar oligopólios, que por sinal, os oligopólios das operadoras aqui no Brasil são garantidos pelo governo. Ora, é uma coisa tão simples. E esse discurso é tão inconsistente, é um discurso ridículo. Como é que um deputado se presta a esse tipo de discurso? Isso não tem fundamentação lógica alguma. Isso nem sequer, gente, isso nem sequer corresponde à realidade. Isso é uma ameaça de um futuro admirável mundo novo. Quando na verdade está acontecendo justamente o contrário. Cada vez mais o governo está interferindo nessas relações, impondo regulações e tornando nossos serviços mais caros. Nossa internet, por conta disso, já é uma das piores do mundo. E vem dois Zé-Ruelas desses falar isso. É uma coisa interessante, né? É muito interessante pensar que o Marco Civil da Internet ele foi chamado de volta à ação bem na época das manifestações. E é por isso que o governo quer controlar a internet. Gênio. Vocês estão vendo a base dos argumentos desse pessoal que defende. Eles sequer sabem definir o que é de fato esse Marco Civil e o que defende. Uma hora é contra a vigilância internacional, contra os Estados Unidos, outra hora é contra as telefonias, outra hora é para proteger contra o serviço de spam. Não se sabe exatamente a pauta clara. Aliás, a pauta está muito clara em o que é um controle da internet. É essa a pauta. Que eles não querem assumir porque não interessa. Em suma, pessoal, os grandes problemas do Marco Civil da internet são: é um discurso, é uma lei que tem um discurso redundante, é praticamente uma repetição prolixa do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor e do Código Processual Civil. Detrás desse discurso do Marco Civil há uma forte demanda da nacionalização dos servidores da internet, como ocorre na China, o controle sobre a informação devido aos amplos poderes dados ao governo sobre as nossas informações, a regulamentação ostensiva sobre o serviço de internet, que inevitavelmente irá encarecer esse serviço e, obviamente, vai tornar menos eficiente. O prestador de serviço brasileiro vai estar em desvantagem em relação ao servidor, ao prestador estrangeiro. Ao que eu falei antes, a judicialização da internet, uma vez que vão vir muitas novas demandas judiciais e vai tornar mais inchado ainda um sistema judiciário que já está abarrotado. Essa imposição sobre as regulações vai forçar, vai tornar os provedores de internet mais lentos, principalmente ao que o Daniel Fraga falou a respeito da discriminação dos dados de informação, que isso é importante também para se proferir um serviço mais rápido. E, para mim, o mais grave, a lei não especifica quais são as questões que vão se poder controlar ou vedar os conteúdos de internet. Ou seja, dependendo da abrangência, dependendo de uma emenda, isso pode se tornar uma censura. E para que haja aplicação dessa lei, deve-se haver, é ao contrário do que o cara falou lá anteriormente, é um modelo de regulação bem próximo do chinês. Pessoal, tenham bom senso, leiam a lei, leiam as postagens que eu fiz, leiam os links com as referências que eu postei e se esclareça a respeito desse Marco Civil. É uma aberração legislativa, os efeitos serão praticamente nulos a respeito do que a lei se promete alcançar e, o pior de tudo, a finalidade, pode ter certeza, é um controle sobre a internet brasileira.
Então, meus amigos, se você gostou do vídeo, ajude na divulgação, compartilhe, dê um like. É isso. Um grande abraço.